irmãos, nós orarmos, colocar as nossas vidas diante do Senhor, de que você possa fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Colocamos em tua presença nessa manhã, meu Deus, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós somos, meu Deus, que nós temos, porque na verdade tudo é teu, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza pela tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, meu Deus, aquilo que é a verdade e que sobre a verdade, meu Deus, nada mais tenha, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que nós que outroramos, Senhor Deus, éramos por natureza inimigos teus, que nós possamos, meu Deus, confiar no Senhor com todo o nosso coração, rechaçar toda forma de pensamento contrário à tua palavra e que nós possamos todos juntos crescer na tua graça e no conhecimento. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria começar com um livro, uma leitura hoje, na verdade. 1 Pedro 3,15, que é o primeiro texto que a gente começou lá no iníciozinho das nossas aulas de apologética, né? 1 Pedro 3,15, que diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Vou repetir, né? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, irmãos, nós temos a nossa esperança em nosso coração, não é simplesmente baseada em nossos achismos, né? A nossa esperança ela é firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? E Ele, que é a palavra, né? Ela que testifica em nós o princípio da racionalidade correta. Quando os contrários à fé cristã vão dizer que a fé ela é irracional, isso é contrário às manifestações do próprio Deus, à revelação do próprio Deus para a gente. Porque, veja, se nós recebemos do Senhor a imagem dele mesmo, e um dos princípios da imagem de Deus é a racionalidade, então a fé em Deus ela não pode ser desprovida da razão, compreende? A fé em Deus ela é aliada da razão e ela é complementar à razão. Agora, a gente não pode resumir a fé aos princípios somente da racionalidade. Isso seria ilógico. Então a gente precisa entender que a fé cristã ela é racional sim, porém eu não posso me achegar a Deus simplesmente pela racionalidade. Eu preciso me aproximar a Deus pela fé. Certo? A gente tem que entender essas áreas, como eu disse, complementares, mas não como contrárias também, como o mundo secularizado aí quer que a gente pense dessa forma, né? Que então resumir a fé a alguns redutos, né? A fé deve ser manifestada apenas nas igrejas e fora dela você não deve manifestar a sua fé. Isso é ação já do anticristo, né? Como a gente tem visto aqui nesses dias também, tá? Então, eu citei aqui nesse slide algumas heresias. Não sei se você já está familiarizado com todas elas. Algumas eu coloquei mais o nome, que realmente são mais conhecidas. Outras, mais algumas manifestações. Tá? Então, por exemplo, teologia da prosperidade é uma delas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas a gente então tem que fazer uma dissociação já de imediato. A prosperidade ela é bíblica, mas a teologia da prosperidade não é bíblica. Tá certo? Então a gente faz essa dissociação aí. Teologia da libertação. Alguém aqui já ouviu falar da teologia da libertação? Não? Vamos falar um pouquinho sobre ela também, bastante disseminada aí pelo mundo afora, inclusive no catolicismo também. Quebra de maldição hereditária, né? Inclusive tive uma conversa com uma pessoa aqui na igreja recentemente, que a pessoa fez assim: pastor, ali é incrível, pastor. Ele falou um exemplo, né, que ele viu lá, fez, só entende isso, a pessoa tendo que quebrar a maldição da família na vida daquela pessoa. Eu falei, olha, meu irmão, não é bem assim. E fui falar um pouco sobre a heresia que é a quebra de maldição hereditária, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, se Deus assim permitir. Perda da salvação,
né? É outro aspecto aí que alguns hoje acreditam que, né, na visão calvinista, que nós acreditamos, né, ou da fé reformada, que nós acreditamos que Deus escolheu um homem antes da fundação do mundo, como diz a palavra, para ser salvo. E a gente acredita, então, que o homem não pode perder a salvação, uma vez que foi Deus quem escolheu esse homem, né? Já para quem defende o arminianismo ou o livre-arbítrio, acredita, então, que o homem foi quem se achegou a Deus e Deus tinha escolhido esse homem pela sua presciência e não pelo seu decreto. E aí vem uma coisa interessante, né? No arminianismo raiz, digamos assim, na origem desse pensamento, que o homem tinha liberdade de escolha para se achegar a Deus ou não, mas acreditava-se, o próprio Armínio acreditava, que o ser humano, ele, mesmo tendo ele escolhido a Deus, ele não poderia se afastar a Deus por conta própria, porque Deus tinha feito nele, então, gerado nele um novo nascimento, né, que a gente acredita, como está lá em João 3, ou nascido de cima. Porém, com o passar dos anos, alguns adeptos dessa teologia começaram a acreditar, mas não veio de Armínio diretamente, que o homem ele poderia perder a salvação. Tá? Então, dentro da corrente arminianista hoje, você vai ver duas correntes. Os que acreditam que a salvação pode ser perdida, os que acreditam que a salvação não pode ser perdida. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu sou a igreja, né? Então é uma expressão que tem muita gente falando hoje em dia, principalmente desigrejados, né? Eu não preciso estar numa igreja para, como posso dizer, exercitar a minha fé em Cristo. Eu posso ter a minha fé em Cristo independente de igreja. Isso é antibíblico, isso é diabólico, certo? Isso é herético. A gente vai falar também sobre isso também. A Bíblia contém a palavra de Deus. Teve até um pastor bem conhecido a nível nacional que, no meio da ministração dele, acabou citando isso. Aí falaram muito contra ele sobre esse aspecto. Ele também pôde se retratar também depois. Mas o fato é que há muitas pessoas da corrente da teologia liberal, se Deus assim permitindo, a gente vai ter a última aula também, irmãos, no dia 30. Tá? Então, no dia 30, se assim Deus permitir, a gente teremos a outra aula. Eu quero falar essa aula mais especificamente sobre a teologia liberal e o impacto dela nas nossas igrejas, né? Seja igrejas de confissão reformada como a nossa, ou de outras confissões também. E, por último, a relativização da verdade. A gente vai ver sobre alguns aspectos políticos, né, inseridos aí na igreja e que traz toda uma ideologia por trás disso, uma teologia progressista, como os irmãos já devem saber. E aí, qual o impacto disso na fé cristã? Tá? Pode passar o próximo. Essa imagem está vendo Jesus ali com o chicote na mão, né? Lembrando aquela imagem que Jesus entrou lá no templo e expulsou as pessoas que estavam vendendo aí e a preço injusto, né? Irmãos, aqui tem alguns recortes para que a gente possa pensar e associar também na nossa mente o quanto isso é danoso e quanto isso é comum hoje em dia, essas teologias, tá? Lá à sua esquerda, você vai ver lá em cima, Benihim. Benihim foi um homem, é um pastor, né? É um pastor norte-americano, e que ele propagou várias doutrinas aí estranhas, né? Então, ele chegava... Recentemente eu vi até um vídeo dele também, que o pessoal estava compartilhando. Ele pegava, tirava o paletó assim, e ele jogava assim no meio da multidão e muita gente caía, né, no poder do Espírito Santo, né? E essas práticas, irmãos, começaram a ter o desdobramento. Dentre elas, também, uma das coisas que Benihim mais propagandeou foi a teologia da prosperidade, certo? Mas louvado seja o nome do Senhor, que ele chegou a afirmar ali, né? Benihim, então, a matéria diz, Benihim, então, lamenta ter pregado a teologia de prosperidade. É uma ofensa ao Senhor, né? Então, depois de anos e anos e anos pregando, e assim, mudou a mentalidade de muita gente para essa heresia, né? Eu ia dizer essa maldição, mas é também maldição. Acontece que ele, então, voltou atrás, né, e disse que o Senhor confrontou ele. Eu li uma matéria ele dizendo que o Senhor confrontou ele de várias vezes para que ele pudesse, então, não falar aquilo que ele estava falando, porque não era agradável ao Senhor, isso, tá?
Eu ia falar um pouquinho sobre teologia de prosperidade ainda, mas só alguns recortes. Um pouco abaixo dele, logo abaixo dele, você vai ver Ricardo Gondim. Né? Quem pode ler aí o que Ricardo Gondim falou ali? Então, isso também, gente, faz parte da teologia liberal. Né? Na verdade, Ricardo Gondim é uma expressão, hoje, nacional, de um teólogo liberal, também já parte da igreja que ele fazia parte antes, mas ainda pastoreando. E é curioso, né, quando você vê algumas pessoas ali, hoje em dia, falando com todas as letras algo que é contrário ao que a Bíblia diz. Né? Não tem como a pessoa dizer que não está falando algo contrário. Né? Inclusive, numa entrevista recente, Ricardo Gondim perguntaram a ele sobre a questão de compaixão. Né? Aí ele fez assim, entre a compaixão e a Bíblia, eu prefiro ficar com a compaixão. Né? Isso é muito estranho, porque a expressão máxima de compaixão ela vem de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então a expressão máxima de compaixão ela é vinda da palavra. Né? Ela não pode ser vir fora da palavra. O problema é que algumas pessoas querem ser, entre aspas, mais uma vez, melhor do que Jesus. Né? Quer aceitar aquelas pessoas que Jesus rechaçou e a palavra de Deus também rechaça. Tá? Quando a gente vai ver casos não só sobre homossexualismo, né, mas também sobre outras vertentes mais. Aquela mulher adúltera, por exemplo, foi pegar adultério. E então entendi assim, olha, Jesus então perdoou, que não tinha problema ali. Jesus então não foi isso que aconteceu ali naquela ocasião, né? Naquela ocasião, Jesus, ele simplesmente saiu de uma situação embaraçosa que queriam colocar ele, em que se ele dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada ou não, deixa eu voltar ao contexto maior, né, para vocês todos entenderem e quem estiver vendo a aula depois também. Certo grupo de religiosos e outras pessoas levaram a mulher adúltera até Jesus e disseram assim, Senhor, a lei de Moisés diz que a pessoa pega adultério, ela precisa ser apedrejada, né, e apedrejada até a morte. E aqui está essa mulher que foi pegar adultério. O que tu nos dizes, né? A questão ali era o seguinte, irmãos, que se Jesus dissesse que devia ser apedrejada, ele estaria contra o Império Romano, porque o Império, para que alguém fosse sentenciado à morte, tinha que ter um aval de Roma, certo? Mesmo tendo dentro da religião judaica essa premissa. Mas como o Estado de Israel estava sob a autoridade de Roma, então a Roma precisaria autorizar isso, certo? O que mais? E ainda diz mais, né, que se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que afirma que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Né? Agora, tem uma coisa curiosa nesse texto também, é que foi se levar a sua mulher, né? O homem que estava adulterando com ela não foi levado ali. E aí você vê que tem uma situação bem esquisita, né? E como foi levado a mulher ali para Jesus, Jesus então, diz o texto, começou a escrever no chão, o que é irrelevante para a gente. Por quê? Porque a Bíblia não diz o que é que Jesus estava escrevendo no chão. A gente vê alguns teólogos aí liberais também dizendo ele foi escrevendo os pecados de cada um, ele foi escrevendo o nome de cada um. Né? Essas invencionices a gente vai ver também dentro de alguns meios. Mas o fato é que Jesus, depois de ter escrito no chão, ele disse assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? E aí a gente já sabe a história, né? Nenhum então saiu tirando as pedras. Dos mais velhos aos mais moços, então, foram deixando suas pedras no chão. E Jesus, então, se voltou para a mulher e disse, ninguém te condenou, né? Eu também não te condeno. Né? Vá e não peques mais. Né? Então, Jesus também, ele não, como a gente pode dizer num português popular, não passou pano em cima do pecado dela. Né? Ele, na verdade, ele disse ali que ela deveria mudar de atitude, né? Arrepender-se. Esse vai não peques mais significa arrependa-se e mude de atitude, tá certo? Então foi isso que essa mulher ela recebeu do próprio Senhor Jesus. O curioso é que Jesus não apedrejou ela, ele deu uma segunda chance então a ela. Você pode até dizer, mas pastor, não está errado não, Jesus aí foi contra a lei de Moisés que ordena que a pessoa devia ser apedrejada. Mas lembre de uma coisa, irmãos. Quem é que está acima da lei? Está acima da lei aquele que é o legislador. Amém? Então o legislador ele pode fazer aquilo que lhe apraz, porque é ele quem legisla tudo. Tá? No caso de Davi, por exemplo, Davi adulterou também, né, com Betseba.
O profeta Natan, enviado por Deus, foi lá, denunciou a Davi o pecado dele, não só de pecado, mas de homicídio, né? Que ele colocou o esposo de Batseba, Urias, né? Que era servo fiel dele, né? Um componente ali do exército dele, à frente de batalha para que morresse. O profeta Natan foi até então Davi, falou sobre o pecado dele, mas também diz que Deus não iria puni-lo com a morte. Veja, então, mais uma vez, em dois casos, do Novo e do Velho Testamento, em que Deus não puniu com a morte tal coisa que a lei asseverava. E olha que Davi, propriamente, né, estava no Antigo Testamento. Né? Ok? O que mais, gente? Pastor Ed Renekiewicz. Eu boto pastor entre aspas, tá, gente? Sinceramente, porque, para mim, é um cidadão que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, certo? Que a Bíblia é insuficiente, esse cidadão, independente de quem seja, certo? Pode ser até eu mesmo, viu, irmão? Se um dia eu mesmo chegasse a dizer coisa dessa, também me considero como tal, tá? Não considero como pastor, não considero como uma pessoa que está levando a palavra de Deus, tá? Porque a Bíblia, pastor, misericórdia, você está sendo muito incisivo. Meus irmãos, mais incisivo é a palavra de Deus, que diz todo aquele que pregar um evangelho diferente, né? Paulo vai dizer assim, se nós mesmos, veja o que Paulo vai dizer, por isso que eu disse eu, né? Se nós mesmos, até um anjo do céu, pregar um outro evangelho, seja tido como maldito, né? Eu não disse nem maldito, eu disse que não é pastor. Mas se pegar o texto bíblico é maldito, amaldiçoado, tá? Então a gente precisa ter muito zelo com a palavra e não desprezar o que diz a palavra de Deus, tá? A gente não pode ser melhor, nem querer ser melhor e nem pior do que a palavra de Deus nos ensina para sermos. Amém, irmãos? Amém? Neuza Tioca aí, lá no seu canto direito inferior. O que é que ela disse aí? Quem pode ler para a gente? Veja só que coisa, que contradição, né? Estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição, né? Neuza Tioca foi uma das grandes expoentes aí da teologia da quebra de maldição hereditária, falecida já, mas ela moveu muita gente aí em relação a essa doutrina. Né? Inclusive, pessoas em igrejas sérias abraçaram também, eu não lembro agora de pastores, mas de integrantes de igrejas, né, reformadas e outras igrejas mais, acabam aceitando essa ideia porque parece que faz sentido. Né? Se Deus permitir, ainda hoje a gente vai falar também sobre isso. Tá? Pode passar o próximo. Bem, teologia da prosperidade. Essa imagem aí pode chocar você, né? Mas veja bem. Pastor, mas por que está expondo? Porque são eles que se expõem. Né? Não sou eu que estou expondo aqui a igreja. São eles, porque quando, no determinado dia, acho que foi o ano 2013, se eu não me engano, algo assim, né? Que o pastor Silas Malafaia convidou o pastor Maurice Cerulo para estar no programa de TV deles lá. E nesse programa de TV, ele disse em cadeia nacional que aquela pessoa que desse uma oferta de R$900, ela receberia uma bênção especial de Deus ao contribuir com essa quantia. Né? E tinha uma bênção ainda mais especial quem desse um valor de 10 mil e pouco. Né? Então, isso, irmãos, isso é herético. Tá? Isso é antibíblico. E a gente precisa denunciar as heresias, independente de quem quer que seja. Tá? Então, se a igreja verdadeira, ela precisa tomar uma postura. Não estou dizendo que não tem suas contribuições. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele tem denunciado muitos erros em relação a movimentos progressistas, por exemplo, né, e seus desdobramentos e outras coisas mais. Mas, em relação à palavra de Deus, a gente precisa dar os nomes corretos. Tá? Ele... Ao adotar uma coisa que ele antes rechaçava, né? O pessoal até brinca na internet, né? O pastor Silas Malafaia com bigode e sem bigode. Ele com bigode, ele rechaçava a doutrina da prosperidade. Ele sem bigode, então, abraçou essa teologia. Mas, se você vê pregações do pastor Silas Malafaia, antes, né? Há um tempo antes, o quanto ele era veementemente contra, né? E palavras duríssimas contra a teologia da prosperidade. E esse mesmo homem depois abraçar e ser um dos grandes propagadores aqui a nível nacional dessa doutrina é estranho, né? É no mínimo estranho.
para não dizer outra coisa. Então, pastor Mauro Cirulo é um dos grandes propagadores lá nos Estados Unidos. Tem também pastor Mike Murdock, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, mas também outro também que propaga a teologia de prosperidade e outras coisas também estranhas. Mas, assim, o que é que a teologia de prosperidade defende? Triunfalismo. Como assim, pastor? Triunfalismo. Parece que a vida do crente ela não tem problemas. Parece que a vida do crente ela não tem pecado, não tem problema financeiro. Parece que a vida do crente ela tem que ser, se você estiver passando por alguma das situações dessas, segundo a teologia da prosperidade, você está em pecado. Certo? Parece que na Bíblia, os mais adotaram a teologia da prosperidade foram os amigos de Jó, né? Que o Senhor rechaçou eles, né, na verdade, e só os perdoaria se Jó orasse por eles. E quando Jó, então, orou, mudou a sorte de Jó. A gente não diz nem se mudou a sorte dos amigos de Jó. Mas o curioso é que aqueles amigos de Jó que sempre apregoavam ali que Jó estava sob pecado, né? Provavelmente sob pecado, para estar passando aquela situação calamitosa que ele estava passando. Não só financeira, mas a nível de saúde e perda dos filhos também, né? E aí, veja, eu vi uma dita pastora, né? A gente não acredita aqui na ordenação feminina, só para deixar claro também esse aspecto. Deus não tem precedentes na palavra de Deus em relação à ordenação feminina. Feito alguém disse também um dia, né? O grande problema da ordenação feminina é só uma coisa que ela não é bíblica, né? O mais. Então, a gente tem que defender, irmãos, aquilo que a Bíblia diz, sem ter medo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a ordenação de homens, né, para o ministério, o argumento que ele usa no contexto ali, né, até aproveitando, dando uma esticada aqui, né, ele não usa argumentos sociológicos, temporais, culturais. O argumento que ele usa é teológico. Ele vai dizer, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Certo? Então, a premissa aí... Deixa eu só abrir um parênteses nisso, que eu acho importante a gente falar sobre isso. A premissa aí, irmãos, é sobre a constituição desde a base da família que vai se perpetuar também para a igreja. Tá certo? Então, se na família o homem é o cabeça da casa, como pode então chegar na igreja a mulher, a pastora e o homem é um diácono? Estou dando um exemplo prático, tá, gente? Que já ouvi. O homem é um diácono e a mulher é a pastora. Então, ele é a cabeça em casa e na igreja ela é a cabeça dele. Certo? É estranho. Alguns que adotaram o ministério feminino, eles fizeram um arrumadinho. Como é esse arrumadinho? Eles colocam assim, que a mulher ela é pastora se o marido for pastor. Então aí o casal aqui é pastor, certo? Algumas igrejas que têm o ministério feminino são assim, tá, gente? Não estou falando coisas da minha mente, não. E é curioso isso, né? Porque a mulher só pode ter o ministério se o homem tiver. Então, eu não vejo assim nada que justifique na Bíblia em relação a isso também. Bem, uma vez dito isso, gente, voltando para a teologia da prosperidade, associa doenças ou dificuldades a pecados. Então, a gente vê isso claramente, né? Inclusive, na mentalidade judaica tinha muito disso, tá, gente? Se o homem ele prospera, isso é fruto da bênção de Deus sobre ele. Certo? Quando Jesus veio na contramão disso, dizendo que, em outras palavras, estou trazendo já uma interpretação, tá, gente? Que nem tudo que o homem tem é fruto da bênção de Deus, e, na verdade, se o homem acumular bens, isso pode até ser uma cilada para ele e levar para longe de Deus, os judeus que ali estavam ficaram confusos. Porque quando Jesus falou sobre um homem rico, diz assim... Dificilmente, escute só, viu, irmãos? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Palavra de Jesus. Então, os discípulos pararam e falaram assim, então quem pode ser salvo? Veja, então a ideia do judeu, de uma forma geral, aquele é o senso comum, tá? É que aquele que juntou ou recebeu assim riquezas, isso é fruto direto da bênção de Deus, e não é. Tá, irmãos? Quando Jesus vai falar isso, é justamente para desmistificar isso na mente da pessoa. Deus pode dar bens a pessoas, sim. Certo? Deus pode tirar bens, sim. Se a pessoa passar por dificuldade de andar em pecado, não necessariamente. Tá? Então a gente precisa
ter clareza em relação a isso, porque a gente acaba ouvindo tantas coisas de tanta gente que a gente tem dificuldade. A teologia da prosperidade, escute só o que eu vou dizer para vocês agora, irmão. Não é só restrita a igrejas que pensam assim, que pregam assim, não, viu? Nossa crença popular geral dos meios evangélicos, nós temos uma pontinha disso muitas vezes no nosso coração. Porque se você passa por dificuldades financeiras, você às vezes pega isso, mas Senhor, por que eu estou passando isso, Senhor? Eu sou fiel a ti, eu faço isso, faço aquilo, dou dízimo, e etc, etc, etc. Parece que Deus tem obrigação de abençoar você, e não é, irmão. Tá? Escute uma coisa que eu vou dizer para você, irmão. Se Deus não desse mais nenhuma bênção para você até agora, até o final da sua vida, você já devia ser eternamente grato se você tiver unicamente a salvação. Você compreende? Se Deus tirasse de você seus bens, sua família, tudo, né? Você deveria já ser eternamente grato pela salvação que Deus lhe deu e pelo tempo que você teve com seus familiares, etc. Nós, às vezes, atrelamos nós continuamos acreditando na Deus se Deus continuar nos abençoando. E isso não é verdade, irmãos. Isso é teologia da prosperidade e arraigado em nossos corações de alguma forma. Tá certo? A gente precisa estar atento a isso. Quando eu passo uma privação financeira e eu questiono a Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? Porque eu penso que por eu fazer certas coisas, eu mereço a bênção de Deus, inclusive financeira. E isso é herético. Certo? A gente precisa entender que Deus, o Senhor de toda a terra, ele pode nos fazer passar por qualquer situação. É justamente o que Paulo fala lá no livro de Filipenses. Não estou dizendo também apregoando a pobreza, tá, gente? Não vá para o oposto também, pelo amor de Deus. Tanto um quanto o outro é herético. O que eu estou dizendo é que o que Deus lhe der, a condição que Deus lhe der, a condição que você tiver, tenha isso com contentamento. É justamente o que Paulo diz. Certo? Amém? Amém. Vamos falar sobre isso mais no outro versículo, no próximo slide, mas não agora. É só para a gente falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Pois não? Esse contexto e o significado também da ambição, sou feliz, gratidão, mas não sou conformado. Tenho uma ambição de algo melhor, de querer algo a mais. Como você... Não há problema nenhum de você querer estar numa situação melhor, trazer mais conforto para si, para sua família, ter uma condição melhor, ascender na posição dentro de empresas, ou você, ser um empreendedor, querer aumentar também sua abrangência, né, seu crescimento, seu patrimônio. Não há problema nenhum em relação a isso, só para deixar claro. O problema é quando isso se torna um Deus no meu coração, né? É quando eu faço as coisas mais em prol disso e deixo o mais importante para trás, né? É quando eu vivo em função disso, né? É nesse contexto que Deus vai dizer que a gente não pode amar a Deus e a Mamon. Ele personificou a riqueza ali a uma divindade. Então, quando as pessoas elas querem a todo custo, né, serem ricas ou adquirirem outros bens, elas sim estão idolatrando. Certo? Então, é só isso. Mas a questão de você querer... eu estou na posição X no trabalho. Se você é CLT e você quer ascender naquela posição, não há problema nenhum. Eu tenho já um patrimônio X, eu quero aumentar o patrimônio, duplicar meu patrimônio, não há problema nenhum. O que há problema é quando eu coloco as coisas, eu inverto a ordem, né? Quando você vai dizer, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, não é todas as coisas, quando algumas pessoas dizem. E essas coisas que ele disse, é o que ele disse anteriormente, que é o que comer, o que vestir. Isso ele está relacionando a bens, né? Vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco a Deus em primeiro lugar na minha vida, as demais coisas... Veja, se é em primeiro, eu posso buscar em segundo, em terceiro, outras coisas, entende? Mas o lugar de Deus, ele é dele. Eu não posso dar esse lugar para outra pessoa, outra coisa.
Certo? Então foi muito boa a sua pergunta e bem apropriada. Sim. Aí, quando eu encontrei a pregação dele falando sobre contra a teologia da prosperidade, É, ele pois é. muito assim, isso aí é diabo, isso é. Aí, no final do vídeo, tava lá, cara, engraçado, mas querendo mudar, porque ele defende. Exato. Tem até um vídeo dele, já vi outros pastores também falando assim. E a gente vai falar da teologia da pobreza, da teologia da miséria. Qual pastor vai falar da teologia da miséria? Não é isso, gente. Veja só. Isso é um falso argumento. Tá? Ninguém que é contra a teologia da prosperidade é a favor da teologia da miséria. Isso é um falso argumento. Tá? Nós somos a favor, estou falando de nós da Confissão de Fé Reformada, nós somos a favor de que Deus é que dá e Deus é quem tira. Certo? Agora, se Deus também nos deu, aí aproveitando até a pergunta de Pedro, né? Se Deus me deu intelecto, se Deus me deu condições de buscar ter mais prosperidade e pensar nisso em relação a um fim, isso não é um fim em si, mas é um meio para alcançar algo melhor, tá? Abençoar mais vidas, para ter, também dar mais uma condição melhor para mim, para minha família toda, e para meus familiares, para outras pessoas, para ministério de evangelização. Então, isso tudo, Deus se agrada com isso, porque a intenção do meu coração não é simplesmente que eu cresça a todo custo, entende? Então, a gente precisa entender essa diferença. É como, por exemplo, o jovem rico, quando foi até Jesus, e disse assim, bom mestre, né? Ele começou com lisonjas para Jesus, para que Jesus pudesse, então, responder aquilo que ele queria, né? Ele disse, olha, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Segue a Deus e cumpre os seus mandamentos. E ele fez, pois bem, tudo isso tem observado desde a minha meninice. O que ele queria com esse contexto aí é o elogio de Jesus. Você está no caminho certo. A Jesus confrontando o coração que estava no coração dele. Ele disse, então vá, venda tudo que o tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Veja, Jesus não disse isso para Mateus, por exemplo, a mesma coisa. Entende? Para vender e dar tudo que tem aos pobres. E Mateus provavelmente era um homem abastado. Certo? Jesus não disse a mesma coisa para Zaqueu, que também era um publicano. Tá certo? Zaqueu foi aqui constrangido pela palavra de Jesus. Disse assim, olha, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não recriminou, então é só metade, não, dê tudo. Você está compreendendo, gente? Por quê? Naquela ocasião com o jovem rico, Jesus quis mostrar que o problema que estava no coração dele, que impedia dele realmente querer ir para o reino. No coração daquele jovem rico, ao que o texto sugere ali, ele estava servindo mais a Mamon do que a Deus, entende? Faz isso, depois vem e segue-me. Aí, o que foi que ele fez? A atitude do jovem rico foi abaixar a cabeça, sair contristado e saiu da presença de Jesus. Ou seja, não seguiu Jesus, pelo menos naquele momento. Tá certo? Então, se ele permaneceu na vida assim, ele estava, apesar de rico, longe da presença de Deus. Né? Porque uma coisa, de fato, não está atrelada à outra. Tá? O que mais? Dúvida, gente? Ainda perguntas? Podem falar, tá? Por favor. Muito bem. Usam de práticas contrárias à palavra de Deus. Gente, teve um amigo meu, né, que foi numa igreja aqui em Recife. Chegou lá, tinha um pastor norte-americano também dando a palavra. Porque a teologia de prosperidade, de fato, ela veio de lá, né, da América. Foi importada para cá. E aí, o que aconteceu? Um pastor norte-americano estava falando assim, chegou lá, aí uma pessoa convidada descrente, chegou lá e o descrente fez, não gosto muito de igreja e tal. Depois de muitas tentativas de levar para a igreja, levou. Quando levou para a igreja, estava um pastor norte-americano lá falando assim, olha, agora mentalize, né? Que o dinheiro está vindo para você, mentalize. Que é outra coisa da teologia de prosperidade, que é a confissão positiva. Né? Mentalize, declare isso, mentalize, declare. Faça assim, olha, faça assim. Escute só, viu, irmão? Vem dinheiro, vem, money, né? Coloca aqui no bolso, enche os bolsos, mentalize, faça esse gesto. Tá, gente? Isso é abominável, tá? Não é só, isso é abominável mesmo, no sentido estrito da palavra. Tá? No meio da igreja, aí o convidado lá fez, eita, rapaz, gostei desse pastor, viu? Gostei. Money, vem pra cá, né? Venha. Então, irmão, pelo amor de Deus, né? A gente precisa voltar, né? Não só a acreditar naquilo que a Bíblia diz. Quando eu digo a gente, estou falando na igreja de Cristo de uma forma geral, tá? Como a gente precisa também denunciar o erro.
certo? Denunciar o pecado. Então, que são adeptos da teologia da prosperidade estão sim pregando uma heresia. O nome correto é esse, tá certo? Pode passar o próximo. Sim, é abuso da boa vontade de muitos, como vocês já sabem também. Irmãos, alguém pode ler esse texto de Filipenses 11, 4, 11 a 13? Só uma coisinha, as pessoas, no geral, costumam só citar Filipenses 4, 13, né? Posso todas as coisas que ele fortalece. Mas o que é que diz Filipenses 4, de 11 a 13? Pode ler, Dani. Abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou posso todas essas coisas naquele que me fortalece, diz outra versão, que é a crítica mais próxima do texto original. Então, veja, eu posso ter em abundância, mas também posso ter escassez. Eu posso ter uma situação privilegiada, mas eu posso até passar fome. Né? Veja o que Paulo disse. Pode até isso, pastor? Pode, meu irmão, pode. Tá? Por quê, Por quê? Porque, veja, na nossa concepção, a gente não pensa muito em você receber uma palavra de Deus usando um mendigo. Tá? E isso é chocante. Mas Jesus usou o exemplo de um homem mendigo chamado Lázaro e de um homem rico. Entende? E diz que ao morrer, um foi para o céu, o paraíso, que é prefigurado ali como o seio de Abraão, e o outro foi para o inferno. Não estou dizendo também apregoando a pobreza com isso. Entenda bem, gente, pelo amor de Deus. Tá? Nem também vai descendo a questão da riqueza. Deus pode servir tanto a um, Deus pode abençoar tanto a um com a riqueza, mas Deus pode abençoar a uns sem dar riqueza a ele. Entende? Porque a riqueza não é fruto da bênção de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, aquele que quer ser rico, muitas vezes se aflige com muitos males. Veja. E a gente tem que ter cuidado, então, com o coração. Se na busca de crescimento do meu patrimônio, etc., eu estou colocando a minha fé em xeque, estou colocando os meus princípios de lado, estou dando menos tempo para minha família, dando menos tempo para Deus, para poder trabalhar inveteravelmente para a busca de dinheiro. Cuidado, cuidado. Tá certo? Porque alguma coisa pode estar errada com você. Tá? Então a gente precisa entender que nem tudo, né, que a gente diz. Um exemplo, tá? Chega um irmão com um carro novo, né, em muitas igrejas por aí. Rapaz, com esse carro novo, rapaz, que bênção, né, que Deus lhe deu. Né? A gente atribui sempre uma coisa a outra, né? Rapaz, eu tô fui promovido no trabalho. Que bênção, né? Você recebeu uma promoção. Só que aquela promoção pode levar você a estar sem tempo, inclusive nos finais de semana. E aí? Será que essa bênção veio de Deus realmente? Então a gente precisa questionar certas coisas à luz da palavra. A palavra de Deus é que é o nosso manual de fé e prática, como é dito na Reforma Protestante. Amém, irmãos? Pois não, Dani. Sobre o crescimento dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, em comparação com igrejas congregacionais e institucionais como a nossa. Né? Entre muitos motivos, obviamente, não entendo a teologia dessas igrejas, não estou aqui para falar sobre isso, mas a teologia da prosperidade do povo, né? A confissão de fé, como igrejas como a Caminho da Vida, o Rema, aí vai, o Vestal e vai piorando, né? É muito mais atrativo ouvir a palavra que eles falam lá. Sim. Sim. Como o Senhor está fazendo. Exato. E aí, um exemplo que eu posso dar da minha vida. Quando eu era bem nova, eu era fazer parte do Verbo da Vida. Fiz o Rema, inclusive, são 2 anos de Rema. E aí, quando eu me converti agora, 2 anos para cá, eu fui visitar a igreja. Eu queria ver meus amigos lá, né? Que eu tinha feito 10 anos atrás. Quando eu cheguei na igreja, eu me espantei com o crescimento. De fato, em 10 anos, houve um crescimento exponencial. A igreja estava com outras coisas, tudo bem fenomenais, até paredes pretas. Mas durante o culto, estava eu e Eduardo lá, a gente não conseguiu, e nós somos novos na fé,
não temos ainda a bagagem que vamos adquirir daqui a 10 anos. A gente não conseguiu aumentar a estrutura, a gente ia sair de lá. A gente não saiu porque achou que seria feio, né? Realmente, se eu fui, achei que seria deselegante. Mas quando o pregador pregava, o Pix dele aparecia o tempo inteiro. Durante a pregação dele, ele era um pregador convidado e o Pix dele estava atrás, para quem quiser fazer uma doação para o Pix dele. Durante então, o pregador não é melhor que eu, mas a gente viu o tempo inteiro que há 10 frases que se falavam, 2 ou 3 era você vai conseguir, você é o eleito de Deus, no sentido de prosperidade financeira. Eu acho que isso é muito inteligente, mas assim, falando como pessoa humana. Sim. Exato. Faz total sentido. Não, faz total sentido. Porque é o seguinte, gente, veja só. A nossa carne, quando eu digo a nossa carne, é você, tá, gente? Você nasceu contrário às coisas de Deus. Nós nascemos contrário às coisas de Deus. Então, tudo aquilo que é palavra de Deus, pra gente, é estranho. É naturalmente estranho. Certo? Como diz o apóstolo Paulo, a não ser que resplandeça a luz do evangelho, a gente continua sendo contrário. Por mais que alguns sejam simpatizantes. Certo? Alguns chegam assim, olha, poxa, aquela igreja ali, eu vejo as pessoas certas, as pessoas corretas, etc. E você, não é para mim. Ela é simpatizante, mas ela assume a postura contrária à palavra de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, não estou falando de ninguém aqui não, tá, gente? Eu nunca prego ou ensino de forma teleguiada, tá? Para atingir, não, eu abomino isso também. Mas tem pessoas que podem vir para a igreja semana a semana, mês a mês, ano a ano, e não toma posição de converter-se, não toma posição de aceitar a Cristo. Por que isso é importante, gente? Porque o ser bom, quando eu penso que eu melhor, sendo uma pessoa melhor, eu posso conseguir de Deus alguma coisa, eu estou afrontando a Deus com essa forma de pensar. Eu estou afrontando a Deus dizendo que a palavra dele não é verdade, porque a palavra dele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? E a Bíblia diz, é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Você está entendendo? Então, não é algo do evangelicalismo isso, é algo bíblico, certo? João 1,12, o que é que diz? Mas a todos quando receberam a Jesus, a estes e não aos outros, certo? Esse não aos outros é meu, tá? A estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a gente não nasce filho de Deus, como a crença popular diz, como o catolicismo diz, tá? Isso é errado, isso é antibíblico, tá? Então a gente passa a ser filho de Deus, como Jesus falou a Nicodemos, mesmo sendo mestre da lei, homem bastante entendido das escrituras, mas é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Ponto. É o que a Bíblia diz, irmãos. Isso não é agradável às pessoas. Aquilo que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me, não é agradável às pessoas. Entendeu? Mas a palavra de Deus ela vai alcançar aqueles que Deus escolheu. A palavra de Deus vai alcançar aqueles que têm um coração sedento. Como diz o livro de Atos, num certo momento depois da pregação, ali diz assim, que muitos não quiseram ouvir a palavra, mas, como é que diz exatamente? Creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Compreende? Ou seja, aquilo que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a voz do Senhor precisa ser ecoada, anunciada, porque aqueles que são ovelhas de Cristo vão dar ouvidos a isso. Mas a grande maioria, que é que vão pelo caminho largo, não vão dar ouvidos. Vão continuar achando o evangelho ruim. Veja, Jesus mesmo disse, olha, se eles perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Entende? Se eles odiaram a mim, também odiarão a vocês. Então a gente precisa entender que o evangelho não é ser bonzinho para que a maioria das pessoas venham para nós a todo custo. Isso não é evangelho. Isso é falso evangelho. O evangelho de facilidade sem cruz, o evangelho de facilidades sem renúncia, isso não é evangelho, gente. O evangelho diz assim, olha, vem que você vai ser próspero, vem que você vai ser abençoado, vem que você, se você tiver uma doença, é pecado, ore, se arrepende, você vai ser curado. Isso não é evangelho.
Quando Jesus foi curar um homem lá no tanque de Betesda, havia muitas doenças ali, muitos doentes. Jesus curou um só. Por quê, gente? A gente precisa entender que Deus tem propósitos que fogem à nossa capacidade de alcançar. Deus pode pegar um e abençoar grandemente financeiramente? Pode. Certo? Deus pode pegar um que é abençoado financeiramente e tirar tudo dele? Pode também. Você entende? Então Deus faz como Ele quer. Tem um que pode fazer, trabalhar, fazer tudo o que é certo e não prosperar muito financeiramente, pode até prosperar, mas não muito, pode. Por quê? Porque Deus faz isso com quem Ele quer, irmãos. Ele é o Senhor da terra. Amém? Deus pode curar alguém? Pode. Uma gripe é um câncer. Mas Deus pode também não curar. E se Deus não curar, pastor, bendito seja o nome do Senhor. Compreende? Sim, exato. Herético, né? Exato. Uhum. Então Paulo estava em pecado, né? Quando Paulo diz assim, roguei ao Senhor por 3 vezes, né? Para que se fosse tirado o espinho da carne. E o Senhor me disse, a minha graça se basta. Que em última análise não vou curar você, Paulo. O que eu lhe dei é suficiente, mas não vou curar. É isso. Né? Pode falar, Diogo. Prêmio nessas ofertas para depósitos cheios, bênçãos sem medidas, alguma coisa assim. Aí eu tenho um amigo que era dessa igreja e eu sempre ouvi muito problema dessa igreja. Aí quando foi, ele falou para mim, cara, esse segredo só tem que então a igreja que é com você, tem esse estilo do rosto, né, que parece feio e tal, mas assim, você vê por estrutura da igreja que parece que você nem diz que é. E era a igreja que ela era batista. Uhum. Ela chegou a bater pela igreja de prioridade. Total. Aí me achou assim, falei, mas é uma condição de fé. Declare isso. Sim. Depois da ofertória, eles fazem essa frase. Uhum. Declarar que a partir daquilo ali, eles vão receber uma bênção de Deus. Exato. Irmãos, a gente tem casos, né? Por exemplo, isso me parece muito com as indulgências católicas, né? Ficou muito uma frase, um bispo católico que disse assim, que quando você coloca as moedas lá no gasofilácio, para que, ao pagar indulgências, e as moedas eram de ouro e prata, para você não pensar que era pouca coisa, né? Mas quando você colocar os valores lá, o tilintar das moedas lá no gasofilácio fará com que isso ressoe aos ouvidos de Deus, tirando os seus entes queridos do purgatório para o céu. Tá? Então isso é herético, gente. A gente precisa denunciar isso, a gente precisa saber que o contentamento que Paulo falou aqui não significa também que eu não devo procurar melhoras, tá, gente? O contentamento não é assim, eu estou como Deus quer, como alguns dizem também. Não é isso, tá certo? Você pode e deve sim procurar melhoras sempre para você, para sua família, porque através de você outros tantos sejam abençoados também. Mas o evangelho ele é contra qualquer tipo. Ou você apregoar a pobreza ou apregoar a riqueza também do evangelho, tá? Pode passar o próximo. Teologia da libertação, tá? Esse aí que você está vendo na imagem é Leonard Boff, um ex, não sei se ele é sacerdote católico, mas ele era integrante da Igreja Católica, né? Alguns já afirmam que ele foi expulso, outros dizem que ele foi disciplinado, tiraram algumas ações dele, né? Ele não pode fazer o que ele fazia antes. Mas o fato é, o que é que a teologia da libertação ela prega? O homem é naturalmente bom, mas a organização social opressora é má. É o quê? É má. Então, teologia da libertação. Então, é porque acabou colocando ali a teologia da libertação onde não devia. Mas veja, voltando, né? O homem é naturalmente bom, mas a organização opressora é má. Veja bem, o que eles chamam de organização é a hierarquia da sociedade. Certo? Então, a hierarquização ela precisa ser apregoada. Porque, na verdade, a teologia da libertação ela houve a união do marxismo cultural com a teologia de algumas igrejas. Igrejas protestantes e igrejas católicas, tá? Na América Latina. Um movimento que cresceu muito em algumas igrejas e gerou algumas outras ações, inclusive a nível de missões, né?
A teologia de missões integral, por exemplo, ela veio disso também, onde se prega que a gente tem que falar o evangelho na sua completude. E deve ser focado o evangelho para quem? Para os pobres, certo? Então, para os adeptos realmente raiz dessa teologia, não faz sentido você pregar para ricos, tá? Faz sentido você pregar para pobres, porque a igreja tem que fazer o assistencialismo. E no assistencialismo, ainda que você não pregue a palavra, você já está pregando o evangelho para eles. Tá? E a Bíblia não ensina assim. Pregar a palavra é uma coisa, assistencialismo é outra coisa. Tá? É por isso, gente, que a gente tem uma dificuldade muito grande nos meios evangélicos sérios hoje. Estou falando nem dos outros, tá, gente? Estou falando dos meios evangélicos sérios. De pensar que a gente pode e deve fazer evangelismo sem ação social. Tá? Às vezes, na mente de muitas pessoas, o evangelismo tem que ser feito só com ação social. E isso é errado, irmãos. Isso é antibíblico, pelo amor de Jesus. Tá? Os ricos também precisam ouvir o evangelho. Amém? Certo? Então, pessoas de todas as classes precisam ouvir o evangelho. Por quê? Porque a autossuficiência que alguns podem ter, por qualquer um dos motivos, não deve ser algo que me afaste de confrontar as pessoas. Agora, outra coisa também que faz as pessoas não pregar o evangelho para certo grupo de pessoas, sabe o que é? Conhecimento. Certo? Muitas pessoas dizem assim, não, para aquele grupo ali não vou pregar não, porque não tenho condições de confrontar certas coisas. Eu já falei aqui no exemplo, em outra aula também, dizendo o seguinte, teve uma vez que eu estava num debate, eu já participei de alguns debates, viu, gente? Em rede social, no Facebook, eu particularmente eu gosto, mas, assim, de um tempo para cá até tenho feito menos. Mas o fato é que, uma vez eu falei lá com um ateu, isso gerou uma repercussão muito grande das pessoas ateístas, tudo confrontando, e eu estava lá falando não só, aliás, eu quase não falei argumentos bíblicos, fui falar sobre argumentos racionais, que é mais coerente pensar que há a existência de um Deus do que o contrário. E aquilo ali foi disseminando muito, né, debatendo, etc. E teve um amigo meu, pastor amigo meu, que ele fez assim, mas Adriano, rapaz, estou gostando muito de ver ali aquele debate. Eu fiz, certo. E por que tu não entra? Deus me livre. Então, gente, a gente tem que estar pronto a defender. É por isso que eu comecei lendo aquele texto, né? Lá de 1 Pedro 3,15. Estar pronto para responder todo aquele que perguntar qual é a razão da esperança que há em nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus de libertação também diz o quê? Libertação significa a obtenção de condições materiais adequadas na terra. Para de salvação ali foi de outro, do slide anterior. Gente, veja só, libertação significa a obtenção de condições materiais adequadas na terra. Então, veja, para eles, é claro que assim, você, ao pregar o evangelho e exclusivamente, praticamente, para certos grupos que socialmente são mais frágeis, você deve fazer isso com entrega de alimentos, com promoções sociais, etc. Certo? Tem que se desfazer as classes, né? O burguês e o proletário. Isso é errado, gente. Veja, isso a gente está misturando uma coisa com outra. O que fato é, o evangelho deve ser anunciado para todas as pessoas. A grande comissão, lá em Marcos, ela diz claramente, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Certo? Então, todo ele, independente de credo, independente de raça, de posição social, precisa ouvir a mensagem do evangelho. E, por último, a oração é vista apenas como uma preparação para a ação política. E aí vem a questão também, que entra também nesse movimento, a questão do eu sou a igreja. Que é, eu sou a igreja lá naquele reduto, e eu sou a igreja quando eu distribuo alimentos, mesmo que eu não pregue a palavra, eu estou pregando o evangelho porque eu sou a igreja. E individualmente você sabe disso também, que aí vem a questão dos desigrejados, né, que aí, não preciso estar numa comunidade para poder ser igreja. Né? Isso é herético, tá? A Bíblia diz o seguinte, não deixando de congregar como é costume de alguns, certo? A palavra igreja, no grego eclésia, ela é sair para fora. É quando as pessoas saíram das suas casas e vinham para uma reunião. Então, a igreja, a ideia de igreja realmente é agrupamento de pessoas. Tá? Então, a gente não pode dissociar a razão de ser igreja, que é o agrupamento de pessoas, de essa convivência no corpo de Cristo. Certo? Até porque na convivência tem vários benefícios, né? Como fortalecer a nossa fé,
como também a gente poder partilhar das dificuldades com os outros irmãos, saber que outros irmãos partilham também de algumas dificuldades. E a gente, nesse ambiente, a gente crescer juntos. Às vezes, quando a gente fica muito isolado, quando o cristão fica muito isolado, ele tende a pensar que quando passa um problema é o pior problema do mundo. Mas quando ele se confronta com o problema de outras pessoas, eu falo, meu Deus, eu pensei que o meu era grande, né? Então, meu Deus, me perdoe pela minha murmuração, etc. A gente precisa ter essa convivência, tá? Pode passar o próximo só para ver aqui se a gente vai ter como citar alguma coisa. Não, aqui eu vou entrar depois porque precisa de um pouquinho mais de tempo. Gente, 10 horas, né? Nosso tempo estourou já. Eu só peço que os irmãos, por favor, irmãos, cheguem cedo. Cheguem cedo, né? Na próxima semana, nós não teremos escola bíblica, certo? Por causa do feriado que vai ter aí, que alguns vão viajar, etc. Em nenhuma das duas turmas. E de hoje a 15, então, que é dia 30, se eu não me engano, né? Último domingo do mês, a gente, então, volta para fazer a última aula desse escopo, tá? Tanto lá do Conhecendo a Deus Fazendo Sua Vontade, como aqui também de Apologética Cristã, tá? Estou vendo gente tá tirando foto aí para poder ver mais sobre isso. Mas, gente, é muito sério, né, o que a gente vê nos meios evangélicos, né? A gente falou sobre a questão inicial, sobre a crença e descrença de Deus, depois afunilamos para religiões mundiais monoteístas, depois passamos aí para seitas, e agora nós estamos falando mais provavelmente sobre heresias na igreja. Então, que o Senhor possa instrumentalizar cada um de nós, né, que Ele possa nos conduzir em graça, para juntos, como diz a palavra, crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus,